Gente, ainda tentando destravar a reforma da Previdência, o governo fez ontem uma série de reuniões para tratar uma estratégia que garanta a aprovação desse texto no próximo dia 17 de abril. Tá chegando. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro diz que prefere ficar mais isento. Sei lá, né? A doutora Tatiana de Souza está aqui ao meu lado. Ela é advogada, especialista em Previdência Social. Prazer tê-la aqui, viu, doutora? Boa tarde. Obrigada, tudo bem? Boa tarde. Bem, e você? Você sabe que quando você vem, chovem o WhatsApp aqui pra gente. Se você quiser mandar uma pergunta agora, dá tempo ainda, se for já. 12 99713 2622. E aí, vai ou não vai, doutora? Essa reforma aí já é quase lenda já, né? Meu Mas eu Deus. acredito que eles vão dar um jeito. Alguma coisa eles vão fazer, eu acredito ainda mais no regime geral, que é onde a gente mais discute aqui, que é a questão do INSS, o serviço público, o próprio questão do judiciário, dos militares. Vão dizer que mexeu, colocar uns 2, 3 aninhos ali para não ficar chato para a opinião popular, que somos a maioria. Mas do jeito que Mas a reforma tá, maior deve ser mesmo. sim, no regime geral, para o trabalhador, para fixar a né? idade mínima, esse tempo de contribuição, o que vai dificultar muito. Porque se hoje os 15 anos, que é o mínimo que se procura para aposentadoria por idade, aos 60 anos para mulher e 65 para homem, é muito difícil. O que a gente atende de pessoas que não conseguem completar isso, ou então continuam pagando depois dos 60, vão se aposentar com 69, 70, para completar os 15 anos, é rotina. Sabe, é triste, porque você vê que não tem mais capacidade de voltar ao mercado de trabalho. Sim, quem acaba pagando, saúde, né? Quem tiver filhos, os filhos acabam colaborando, enfim, mas e aquela questão interna, né? Poxa, eu não consegui minha aposentadoria, eu preciso Trabalhei da ajuda uma dos vida outros, inteira, né, para minha subsistência. Então tem todo esse contexto que é desprezado na hora que vai discutir a letra fria da lei. Agora, por que o governo está tão preocupado assim? Haveria um rombo muito grande mesmo nos próximos anos? Você está dizendo que é difícil se aposentar, né? Já com o regime atual. Numa outra ponta, a gente vê que o brasileiro realmente ganhou sobrevida, está vivendo Sim. mais, não é? Mas, por um outro lado, quase ninguém mais tem carteira assinada. Quer dizer, os jovens trabalhadores aí, quase todos são PJ, não são mais trabalhadores com carteira assinada. A preocupação é verdadeira? Existe sim essa preocupação, eu concordo, mas um grande mal que corrói o nosso país é a sonegação fiscal e a corrupção. Então, se você não combate essas duas bases, não adianta eu tem colocar previdência nenhuma 80 anos para se aposentar e 40 de contribuição, que não vai fechar essa conta, porque não adianta. Tem muito PJ, mesmo ele como PJ, ele não recolhe o INSS dele, ou então a própria isenção que muitas empresas conseguem para não pagar sobre a folha de pagamento, ou então desconta do empregado e não repassa. Não repassa, isso é o que mais tem. Os grandes devedores não são cobrados, então sempre cai na ponta mais fraca da corda. É uma questão de conscientização. Tem que mudar, mas tem que mudar tudo, exatamente. na verdade. O que não é justo é uns ficarem pegando do povo durante 40 anos e o outro demorar 80 para se aposentar. E tantos outros que mal trabalham, conseguem aposentadorias altas, gente que nunca trabalhou, que fica com pensão eterna. Exatamente. São essas muita distorções do sistema que fazem com que muitos paguem para sustentar poucos. Essa que é a tristeza, né? Já tem perguntas? Vamos lá. a elas, então. Pode perguntar que o Santa Receita responde aqui. Oi, Sandra, boa tarde. Eu sou a Sandra. Meu esposo, depois de 7 anos afastado por invalidez, teve a aposentadoria por invalidez deferida. Ele tem um seguro de vida feito pela empresa. E a minha dúvida é essa: ele tem direito de fazer o resgate? Se tiver, quando eu consigo resgatar? Boa, Sandra. Essa questão do seguro, ele é do direito civil. Você vai ter que pedir para a empresa dar entrada nessa documentação para verificar se ele preenche os requisitos à época dessa invalidez. Muito embora o INSS só tenha reconhecido agora. E se estava pago, tudo direitinho. Mas é direito civil, conseguindo, tem direito a receber, sim. Porque uma vez complementou, né? Não precisa esperar. Requisitos, não. Tá certo. Vamos à próxima. É a Jaciara Lopes. Boa tarde, fiz a simulação no site da Previdência, como a doutora sempre explicou aqui em nosso programa, né? E veio 18 anos, 6 meses e 6 dias. Minha idade como 59 anos, 6 meses e 5 dias. Foi no dia 6 de fevereiro de 2019. Farei 60 anos no dia 2 de junho deste ano.
Quando eu fizer os 60 anos, já posso pedir aposentadoria? Fiquei quase 20 anos fora do mercado de trabalho e só vou conseguir me aposentar por idade, né? E onde peço aposentadoria? Estou com receio dessas reformas na Previdência. Você e todo mundo. Ela é de Cruzeiro, São Paulo, Jaciara Lopes. Que explicações você tem para ela, doutora? Boa tarde, Jaciara. Eu também tô com medo. Você não tá sozinha. E você completando 60 anos, você pode fazer, como você já tem a senha, porque já conseguiu a simulação, enfim, 60 anos, no dia seguinte você vai entrar lá, requerer aposentadoria, que tem essa opção lá no site, no meu INSS, e vai ter lá aposentadoria onde por ela idade. Entrou mesmo, exatamente, né? Exatamente nesse caminho que você colocou. É meuinss.gov.br. Se não conseguir, site de busca, meu INSS, vai aparecer lá no resultado das pesquisas, faça seu cadastro sua senha, enfim. E pedir aposentadoria por idade. O próprio sistema, como ele já reconhece que você tem 18 anos, ele só vai fechar a idade e talvez em 10, 15 dias você já receba a carta de concessão. É mesmo? No caso dela, Claudete, porque tá assim, ó, ela já viu que lá tem 18 anos e 6 meses. O mínimo que precisa são 15, certo? Tem 59 anos e 6 meses, agora um pouco mais porque ela fez a simulação faz 2 meses. Então, completou 60 anos de um dia, para não ter problema, vai lá, faz requerimento online. Passou, né? Isso, online. Nem precisa constituir advogado nem nada, no caso dela tecnicamente não precisa. Tá bom. Vamos à próxima? É a Mariana. Oi, Mariana. Boa tarde para você também. Meu pai tem 58 anos, está no auxílio-doença desde 2015. Conseguiu através de decreto judicial, quer dizer, não foi direto, né? A decisão do juiz foi para ativar o auxílio-doença e encaminhá-lo para a reabilitação profissional, mas ainda não iniciou. Ele tem uma perícia agendada para junho deste ano. Ele pode ganhar alta, mesmo tendo por decisão a reabilitação profissional? Ele tem chances de conseguir aposentadoria por invalidez? Essas são algumas das perguntas. Devido à idade e ter a vida inteira, né, durante toda a vida, a mesma profissão, ele pagou como autônomo sempre. Itaboraí, Rio de Janeiro. Boa tarde, Rio. Boa tarde, Mariana. Mariana, uma vez marcada a perícia, compareça. Sempre compareça, porque não comparecer é pior, porque não demonstra o ânimo de colaborar, nem de provar que você continuou no tratamento. O que o juiz determinou a reabilitação profissional, se ainda não aconteceu, talvez nessa perícia seja o encaminhamento para a reabilitação profissional. Porque não é assim, o juiz mandou, simplesmente vai lá. O INSS recebe aquela ordem, tem um prazo para processar aquela ordem. Alguém vai pegar aquele processo, sabe? Assim, tem que ter um trâmite demorado. Um trâmite então, talvez seja isso. Muito provavelmente. E sim, pode haver a alta, mas, de toda forma, o seu advogado tem que insistir para que seja encaminhada a reabilitação profissional. Primeiro. Sim, antes de qualquer cessar. Maneira, antes de qualquer coisa. Ok, Mariana? Então, fique esperta aí, fica de olho. Vamos à próxima. Maria Hermínia, boa tarde, tenho 59 anos de idade e 8 anos de contribuição. Como pagar o retroativo para completar 15 anos? Vale a pena, doutora? Claudete, aqui a gente precisa fazer a análise específica do caso dela. Só vai valer a pena, vamos supor, se for dos últimos 5 anos, porque mais que isso, existe uma multa e uma indenização muito alta a ser paga para o INSS e você tem que provar que exercia alguma atividade. Segundo ponto, para que você faça recolhimentos retroativos, já deve existir uma contribuição como autônomo ou contribuinte individual, facultativo. O facultativo não pode além de 6 meses, né? Então, o contribuinte individual, que é o autônomo, anterior à sua inadimplência, né? Tá, se esses 8 anos foi isso que aconteceu, se ela pagou como autônomo. Sim, aí ela consegue pagar os últimos 5 anos. 5, só. mas só 5. 8, 5, 13, ainda aí assim... paga mais 2. Aí dá para fazer? Dá para fazer, sim. Agora, vamos supor, se esses 8 anos foi de carteira de trabalho e ela nunca pagou carnê, sinto muito. Vai começar a pagar agora e pagar tudo que falta até completar os 15 anos de contribuição. Vixe, porque não tem como essa situação retroagir. De você era autônomo. Então tá difícil, porque ela já está com 59. Né? Que a gente não sabe se esses 8 anos se é de contribuição carnê ou carteira. Se foi carnê e o código de contribuição contribuinte individual, perfeito. Não, beleza, se tiver o dinheirinho para bancar também 5 anos vale a pena. Sim, porque você antecipa, né? Mas eles parcelam esses 5 anos? Não, cash. Que isso? Gera um boletão. 5 anos, um boletão de uma vez só? Não, você pode escolher 2, 3 meses. Vou pagar 3 meses esse mês, junto com o mês atual. Vou pagar 4 meses. Não vou pagar nenhum. Poucos. Sim, pode fazer aos poucos. Mas aí você faz um planejamento. Porque ela vai se aposentar com o quê? Um salário mínimo? A chance de que seja um salário mínimo é grande. Muito grande. E ela já está com 59? Se for para continuar pagando até completar 15 anos? Exato.
Vai passar rápido, né? A gente sabe. Passa nossa, rápido, né? aliás, passa muito rápido. Eu lembro que tem gente que fala assim, não vou comprar casa própria, entrar naquele sistema de habitação, porque demora tanto tempo. Mas o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Ou você vai passar o tempo todo pagando aluguel, ou uma hora a casa vai ser sua, é verdade. Vamos à próxima, então. Maria, tá nas suas mãos aí para resolver. Ana Maria, boa tarde, vou fazer 60 anos em outubro e tenho 27 anos pagos de contribuição. Vou receber um pouco mais porque tenho 27 anos pagos? Ana Maria, boa tarde. O valor do benefício sempre depende do valor da contribuição, sempre. Se você pagou sobre um salário mínimo, não adianta que você não vai ter como receber mais que o salário mínimo. Se você pagou mais que o salário mínimo, ele vai fazer a média. Então, você consegue contratar um especialista para fazer essa simulação, para tirar essa sua dúvida, ou então ir atrás de mais tempo de trabalho, continuar pagando, para verificar o valor do seu benefício. Se for salário mínimo, não adianta chorar, porque é planejamento. A aposentadoria é planejamento. Tudo que você vai fazer tem que ter um planejamento. Bom, eu volto para a gente continuar conversando daqui a pouquinho. Ainda dá tempo de mais algumas perguntas para a doutora Tatiana de Souza, tá bom? O café ainda não chegou, mas eu já voltei. Vamos lá. Tá bom? Vamos lá, então vamos trabalhar, né, doutora? Tá bom o tempo em São Paulo? Você veio bem? Tá, bem, tá gostoso. Paulo, e aí, Paulo? Boa tarde. Minha prima trabalhou 26 anos com carteira assinada, tem 54 anos de idade. Ela pode se aposentar com quantos anos? Ou já pode até pedir aposentadoria. E eles são lá do Rio Grande do Norte. Eita, lugar bonito, hein? Beijo pra vocês. Boa tarde, Paulo. Ela vai poder se aposentar ou quando completar 60 anos de idade ou 30 anos de contribuição. Ela só conseguiria agora se ela tivesse 26 anos de contribuição em atividade especial. Por exemplo, fosse enfermeira, auxiliar de enfermagem, médico, professor. Exatamente. Fora isso, ainda não conseguiu preencher os requisitos. Então, ela tem que ir até os 60 ou 30 anos de contribuição. 30 Mas anos se a lei mudar? Antes. Aí a gente reza para vir uma coisa boa, porque não tem... Ou que você não falou, bola de cristal uma agora. lei que possa beneficiar aqueles que estão próximos. Sim, a transição. Agora, o que vai vir nessa regra de transição... É que nós não sabemos, que nós não sabemos. Que não prejudique aqueles que estão próximos à próximos aposentadoria. também, né? Aí 4 anos, praticamente. É verdade. Porque também eu vou falar uma coisa, viu? Se aposentar muito velho, adianta, não? Nada. Você não vai ter mais disposição para nada. Mal vai dar aposentadoria para comprar os remédios, né? Só se for lá na farmácia do André Rezende, porque se for na farmácia normal, vai ficar tudo com antibiótico, meu querido. Quanto mais passa tempo, mais remédio você precisa. Mais caro eles ficam praticamente a cada dia. Imagine se vai dar para se divertir. Tem que se aposentar antes, para aproveitar um pouco a vida, senão depois não tem nem disposição, né? Com um monte de injeção que eles têm, né? Fica esse monopólio de remédio, enfim, como é que pode? Exatamente, não faz sentido. doutora, Na hora que você para discutir, você vai falar, o negócio é um pouquinho mais denso mesmo. E o pior ainda, às vezes com filho que vai lá e faz um consignado no seu nome e você não tá nem sabendo. Pai, assina aqui. Sabe, a pessoa já tá meio ruim, né? Aquele dia que já acordou meio mal. Vai lá, por assina. telefone, eles vendem um empréstimo por telefone. Às vezes a pessoa não tá nem entendendo o que tá sendo dito. O que tá comprando. E aí fica aquela coisa truncada, mal feita, tanto é que tá proibido, né? Não, tá proibido, mas eles continuam Os primeiros oferecendo. 6 meses não poderia. Mas continuam Calma fazendo. que a gente tá falando do mundo das ideias. Na prática, a gente sabe que é bem diferente. É muito triste. É muito inferno. Triste. Eles sabem da concessão da aposentadoria antes do advogado, antes de todo mundo. É verdade. Antes do segurado, enfim. Com uma pessoa muito conhecida aconteceu isso. A pessoa ficou sabendo que estava aposentada porque já ligaram oferecendo consignado. Aí, que depois de uma semana que chegou a carta de concessão. Pois é. Não é um absurdo, né? É como quando você tem a sua carteira cassada pelo Detran. Alguém te liga antes de você saber que a tua carteira está cassada de habilitação, porque já está te oferecendo um cambalacho para... Um servicinho, um cambalacho, para você retirar a carteira. É uma absurdo. Vergonha. Absurdo. Então, Paulo, é isso daí, né? Vai ter que esperar um pouquinho. Vamos falar com o Fernando. Aqui é o Fernando Batista Rodrigues. Oi, Fernando. Tenho 25 anos, moro em Caaropó, Mato Grosso do Sul. Quero contribuir para o INSS no valor de R$100. Com quantos anos vou me aposentar? Nossa, coisa difícil você tá perguntando. Pois é, Fernando. Eu precisava entender qual a sua meta. Se 25 for a meta anos. receber um salário mínimo, você vai conseguir, né? Porque nem esse valor de contribuir com o valor de R$100 não é nem a contribuição dos 11%.
porque é um pouco mais, porque é 11%. E ele acha que está colaborando muito, mas não é, Fernanda. Você está pagando a menos. Se você estiver pagando R$100, você está pagando a menos. E 5% tem critérios próprios para você recolher essa alíquota reduzida de 5%. Fernanda, e se essa for sua foto, melhor você refazer seu planejamento aí de pagar esses R$100, porque não vai te dar cobertura nenhuma. Nada, né? É menos que o salário mínimo, não vai ser validado pelo INSS e quando você decidir se aposentar, você ainda vai precisar pagar todas as diferenças. Ixi, né? Então, senta, conversa com um especialista, porque isso daí que você tá... Essa sua decisão é infundada. É jogar dinheiro fora. Jogando dinheiro fora. Né? Talvez fosse melhor doando. Doa para alguém. Meu Deus. Talvez fosse melhor você, sei lá, abrir uma poupança, fazer alguma coisa. Porque não faz sentido. Parte para uma privada, converse com as pessoas. Porque não faz sentido. Nada certo. Não. Então vamos para a próxima. Iraci, olá, vou fazer 65 anos em maio, paguei durante 9 anos. Tenho direito à aposentadoria? É bom que assim você já explica no geral. Quem tem direito hoje, pelo regime hoje vigente? Olha, para a aposentadoria, por idade, mulheres aos 60 anos, homens aos 65. Para aposentar, a gente precisa ter pago o INSS no mínimo 15 anos. Qualquer um dos dois? Exatamente. Qualquer um dos dois são 15 anos. Não importa se você contribuiu 15 anos antes da década de 70, ou foi de 70 a 80, depois eu recolhi os últimos 5 anos agora em 2015. Não importa. Mas tem que ter 15? Tem que ter 15 somando tudo. Ela não tem? Ela não tem. Então, assim, muita gente associa o LOAS, que é o benefício de prestação continuada, com a aposentadoria. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que é o LOAS, doutora? É que o benefício, o valor é parecido em muitos casos, que é o valor de um salário mínimo. O LOAS é um benefício pago pelo governo ao idoso ou deficiente que não tenha como prover seu sustento, ou os familiares. Vamos supor, o marido é muito doente, a esposa também não consegue trabalhar e ele tem 65 anos. Ou ela é viúva, Exato. Tem algum problema e não de tem deficiência, pensão. não tem pensão. Não tem pensão. E a família, sei lá, um filho tem 5 filhos, não mora perto, enfim, tá sozinho no mundo. Aí o governo analisa essa situação, vai uma assistente social fazer análise dessa casa também, do núcleo familiar, e vai começar a pagar esse benefício LOAS. Esse LOAS não pode fazer empréstimo e não tem 13º. Cessa com a morte, não se torna pensão. Então, se ela adotar alguém que seja menor, não se torna pensão. Não dá para comprar presentinho para neto também, porque não tem 13º. Exatamente. Nada de peru, porque não tem 13º. Não tem 13º. Daí, você, Iraci, é melhor que você volte a pagar. Porque faltam aí 6 anos, com 71 anos, você vai ter o benefício, né? E a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver também. Então, pode ser viver mais 20 e recebe 20 anos de um salário mínimo, seja o que for. Tá certo. E daí, é importante essa diferença. Não confundir a aposentadoria por idade com o benefício pago pelo governo, que a gente chama de LOAS ou BPC. Mas que tem que provar necessidade, Tem que provar necessidade, sim. Vamos à próxima, então. Talvez seja melhor pagar, né, Ara? Se converse direitinho. Claudete, boa tarde. Oi, quase xará, né? Boa tarde. Minha mãe contribuiu somente por 5 anos. Foi cuidadora da minha avó a vida toda. Hoje ela mora sozinha aí, ó, e recebe o LOAS. Tem perigo dela perder com essa nova lei? Quem já conquistou o LOAS com a nova lei da Previdência, que vai sair, né? Uma hora vai sair, tá demorando, vai sair. Se fala alguma coisa sobre LOAS, não? Sim, fala que eles querem aumentar a idade, de passar de 65 para 70 anos, enfim, que eu acredito que isso não vai passar. Isso aí vai ser... A gordura a ser queimada é uma delas. Não há meios de fazer com que isso retroaja. O benefício da sua mãe pode ser cessado por outros motivos. Vamos supor, ela volte a trabalhar registrada. Muito cuidado, muita gente compra carro no nome dessas pessoas. Eles têm feito o cruzamento de dados com o Detran, localizado veículos financiados no nome de alguém recebe LOAS, eles têm cortado sim. Então fique atento. Porque compra sem taxas. Não é nem a questão da taxa. Se você não pode se manter, como que você tem dinheiro para pagar um financiamento? Não, eu sei, mas normalmente eles querem idoso, porque... eles dão. Mas esse benefício LOAS não pode usar para financiamento, empréstimo para nada. E se descobrir é cortado. Sim, é que eles podem declarar lá, tem R$2.000 de renda, sabe? Que tudo acontece nesse país. Então, aí encontrou esse carro no nome de alguém que recebe LOAS, o INSS tem cancelado, e tem ido atrás dos últimos 5 anos para cobrar, para devolver. Então, fique atento, vai querer ajudar alguém, você acaba sendo prejudicado e vai acabar sozinho. Porque nessas horas, né, na hora que a água entra no barco,
Ninguém quer estar junto para... Ninguém quer assumir, tá Exatamente. certo, doutora? Tem que tomar cuidado mesmo, Fica porque às vezes mesmo. quer ser boazinha, né? Ou bonzinho com um neto, um filho, Conhecido, um amigo. vizinho. Conhecido. Ai, pega aí no teu nome É. e depois o prejudicado é você. Então, ó, atenção. E aquelas cartinhas que chegam na sua carta, na sua casa falando de revisão, tudo mentira também. Boa Não parte acredite delas, que você vai ser levado no tapa, hein? Porque aí eles pegam aquela entrada lá, ó, teu dinheiro vai embora. Cobra mensalidade. E não existe, né? Cobra mais. mensalidade. Cobra normalmente ainda mensalidade e tudo. Te oferece é tudo mentira. clube de benefício. Gente, oferta demais, pode desconfiar. É verdade. Até o santo desconfia. Até o santo desconfia, é isso daí. Participação aqui em nosso programa da doutora Tatiana de Souza, que agora vai participar do nosso programa mensalmente, né, Tatiana? Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto, tá puxado lá no escritório. Ela nem divulga mais telefone, mais nada aqui, porque é muito trabalho lá em São Paulo. Você fica onde em São Paulo? Nós temos 2 unidades, uma na Ah, Zona tá. Leste e uma na Avenida De Paulista, que é mais escritórios. fácil. Certo. O acesso. Mas é muito trabalho e a gente entende, né? Nós fazemos o programa ao vivo e aqui da cidade de Aparecida. Mas estamos te esperando aqui mensalmente, Sim, tá bom? claro. E você segura a onda aí, segura sua pergunta porque ela vem, tá bom? Tatiana, muito obrigada pela agradeço. presença, um grande beijo, uma boa viagem de volta. Tava bom o cafezinho? ótimo. Então tá bom. Muito obrigada, gente. Agradecer aí o pessoal, a Boa Isabel, a Fernanda, boa tarde, doutora. A Marina lá, né?